Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao estudo do nosso pacote anticrime. Pois é, muitas mudanças no direito penal, muitas mudanças no processo penal. E a gente vai começar a analisar, então, o que diz respeito à progressão de regimes. Bom, no que diz respeito à progressão de regimes, é importante que a gente faça um histórico antes de mais nada, para você conseguir compreender o porquê existe a progressão de regimes e a razão pela qual esse histórico vai ser extremamente importante. Bom, em primeiro lugar, a progressão de regimes, ela existe porque ela faz parte do princípio da individualização das penas na fase da execução. Então, antes de mais nada, quando a gente fala no princípio da individualização das penas, existem 3 momentos nos quais esse princípio vai ser levado em consideração. O primeiro momento é o momento legislativo. No momento legislativo, esse princípio é levado em consideração a partir do momento em que o legislador prevê a criação de uma pena mínima e uma pena máxima para cada infração. Então, no que diz respeito à individualização, momento legislativo vai acontecer a partir de quando o legislador vai trazer para você a previsão para cada crime de uma pena mínima e de uma pena máxima. O segundo momento é o chamado momento judicial. O momento judicial é o momento que nos remete realmente àquilo que vem a ser a individualização. Aquilo que a gente pensa quanto à individualização. E o que nós temos? No momento judicial, a gente vai ter o artigo 68 do Código Penal, que é a famosa dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, o Código Penal adota o chamado critério trifásico. Pois bem, quando eu falo do critério trifásico no âmbito da dosimetria de uma pena, o juiz ele vai ter que aplicar a pena levando em consideração 3 fases. A primeira fase é a fixação da pena base. Segunda fase, a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes. E a terceira fase, as causas de diminuição e aumento de pena, para que o juiz então chegue à chamada pena definitiva. Quando nós falamos da individualização no momento judicial, nós não podemos esquecer que, tantos quantos forem os crimes, a gente vai encontrar uma dosimetria e tantos quantos forem os agentes. Pois bem, mas o que vai importar para a gente? O terceiro momento da individualização. Então, quando o juiz ele fixa a pena, a gente vai ter que executar essa pena. Então a gente vai chegar no momento da execução da pena. E quando a gente fala desse momento da execução da pena, significa dizer o quê? Significa dizer que aqui eu tenho que observar critérios de ressocialização. Por quê? Porque uma das finalidades da pena vem a ser justamente a reinserção daquele indivíduo na sociedade. Então, a gente vai observar justamente a questão da ressocialização. E aí, qualquer situação que venha restringir essa ressocialização, que vai impedir a ressocialização, é considerada inconstitucional. Então, qualquer
benefício que venha a interferir na ressocialização tem que ser interpretado restritivamente. Só que eu não posso suprimir esse benefício. Então, a gente vai ter que lembrar que a progressão de regimes entra justamente no que diz respeito ao princípio da individualização das penas nesse terceiro momento. Eu vou observar, logicamente, aquilo que a gente vai trazer para a execução da pena. Bom, e aí é importante a gente agora fazer um histórico no que diz respeito justamente à progressão de regime. Bom, o que aconteceu? A gente tinha, antes da entrada em vigor da Lei de Crimes Hediondos, antes da entrada em vigor da Lei 80/72 de 90, a gente tinha o artigo 112 da LEP. Então, a primeira regra que teria no que diz respeito à individualização e progressão de regimes estaria no 112 da Lei de Execuções Penais. E aí, esse artigo, ele trazia a necessidade do indivíduo cumprir 1/6 da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Bom, veio então a Lei de Crimes Hediondos. E a Lei de Crimes Hediondos trouxe o chamado regime integralmente fechado. Pela Lei de Crimes Hediondos, em 1990, quando trouxe esse regime integral fechado, o que aconteceu? Aconteceu de que isso aqui ia interferir justamente naquilo que a gente conversou. Ou seja, eu estaria impedindo a ressocialização daquele indivíduo. Foi discutido com relação à constitucionalidade desse regime integral fechado. Só que essa inconstitucionalidade foi declarada em 2006. Então, entendeu-se pela inconstitucionalidade do regime integral fechado. E o que aconteceu? Quando nós falamos da inconstitucionalidade, ao reconhecer o regime integral fechado como um regime inconstitucional, a gente teria, então, que entender que essa norma é como se fosse uma norma nula. É como se ela nunca tivesse existido. E aí, a gente tem o chamado efeito repristinatório. Ou seja, reconhecida a inconstitucionalidade, essa norma é como se ela nunca tivesse existido. E então, eu teria que aplicar a única norma relativa à progressão. Que norma seria essa relativa à progressão? A única norma que a gente teria relativa à progressão é o 112 da LEP. Então, quando foi declarado inconstitucional esse regime integral fechado, eu precisei, tanto para crimes hediondos quanto para crimes que não sejam considerados hediondos, eu teria que adotar o cumprimento de 1/6 da pena e bom comportamento carcerário. Então, a gente tem aqui um primeiro momento no qual crimes comuns e crimes hediondos, até segunda ordem, teriam a possibilidade de progressão considerando 1/6 da pena e bom comportamento carcerário do indivíduo, graças ao reconhecimento da inconstitucionalidade do regime integral fechado. Bom, você compreendeu essa síntese que eu fiz? A gente agora vai partir, então, para a nova regra. Que regra foi essa?
É claro que para crimes hediondos, eu não poderia jamais imaginar que ele deveria cumprir apenas 1/6 da pena para que a gente tivesse uma progressão. Então, eu não teria apenas 1/6 da pena. Eu deveria ter um cumprimento de pena maior. Só que não poderia ser inventado, por isso que eu usava 1/6 da pena. Então, pensa comigo, o camarada teria cometido um homicídio qualificado. Vamos supor que ele tivesse uma pena de 12 anos pela prática desse homicídio qualificado. Homicídio qualificado é crime hediondo. Está lá no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Ele teria que cumprir só 1/6 da pena para progredir. Então, o cara cometeu um homicídio qualificado, ele teria que cumprir apenas 2 anos e ele poderia, então, progredir. Bom, veio a Lei 11.464 de 2007 e essa lei entrou em vigor no dia 29 de março de 2007. E essa lei trouxe uma regra que seria o seguinte: aos apenados pela prática de crimes hediondos, esses indivíduos deveriam iniciar a pena necessariamente em regime fechado, e esses indivíduos poderiam progredir. Se o indivíduo fosse primário, ele teria que cumprir 2/5 da pena. E se esse indivíduo fosse reincidente, ele deveria cumprir 3/5 da pena. Então vamos por partes. Primeiro, é inconstitucional você definir o regime inicial de cumprimento da pena, levando em consideração a gravidade abstrata do delito. Ou seja, o regime inicial de cumprimento de pena, ele tem que levar em consideração o que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Eu não posso, pela gravidade abstrata do delito, ou seja, apenas por aquilo que o legislador trouxe como previsão, definir o regime inicial de cumprimento da pena daquele indivíduo. Então, o que eu teria que fazer? Na verdade, eu teria que trazer o início do cumprimento da pena considerando o 33, parágrafo 2º do Código Penal. Segundo ponto importante que a gente tem que ver. A partir do momento em que houve a previsão de 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente, essa regra ela é mais grave do que o cumprimento de 1/6 da pena. Se essa regra é mais grave do que o 1/6 da pena, o que você tem que pensar comigo? Eu tenho que levar em consideração que os fatos praticados até o dia 28 de março de 2007 consideram essa regra aqui. Então, os fatos praticados até 28 de março de 2007, não importa se o crime é hediondo ou não, ele teria que cumprir necessariamente 1/6 da pena. Bom, fatos praticados a partir de 29 de março de 2007, o indivíduo teria que cumprir 2/5 da pena, 3/5 da pena. Bom, acompanhamos essa regra e agora o que aconteceu? Entrou em vigor em 2018 a Lei 13.769. O que essa lei fez? Essa lei colocou tanto para crime hediondo ou não a possibilidade de progressão se o indivíduo cumprir 1/8 da pena. Então, o indivíduo cumpriu 1/8 da pena, ele teria a possibilidade de progredir. Quem é essa pessoa? Essa pessoa seria mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência. Nesse caso, ele poderia progredir cumprindo 1/8 da pena
desde que o crime não fosse cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. 2, ele não poderia ter cometido crime contra o filho ou dependente. 3, tem que ser primário, obviamente, bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, e ele não pode ter integrado organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, se o indivíduo, então, cumprisse tudo, a progressão é possível com o cumprimento de 1/8 da pena. Pois bem, esse é o desenho, então, relativo à progressão que a gente teria antes da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Então, antes, como é que a gente teria que pensar? Aos fatos praticados até 28 de março de 2007, eu tenho a possibilidade de progressão para qualquer crime, cumprindo 1/6 da pena. Fatos praticados a partir de 29 de março de 2007, o que eu tenho que levar em consideração? Verificar se o crime é hediondo ou não. Se o crime for hediondo, ele vai ter que cumprir 2/5 da pena se for primário, 3/5 se for reincidente. Se o crime não for hediondo, a gente manteria 1/6 da pena. Agora, se a pessoa for gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência, se o crime não fosse cometido mediante violência ou ameaça à pessoa, crime cometido sem ser contra o filho ou o dependente, se a pessoa tiver bom comportamento carcerário, bem como essa pessoa não vier integrar uma organização criminosa, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter a possibilidade, tanto crime hediondo ou não, da progressão no cumprimento de 1/8 da pena. Lembrando que a prática de uma falta grave ou de um crime doloso implica na revogação do benefício do parágrafo 3º, ou seja, ele volta a ter que cumprir a pena, levando em consideração os critérios normais de progressão. Isso é o desenho, então, antes da Lei 13.964 de 2007. Bom, e o que aconteceu com o pacote anticrime? Primeiro problema que a gente já vai dar de cara. O primeiro problema que a gente vai dar de cara é que o pacote anticrime trouxe frações. Ao invés dele mencionar as frações que a gente tinha, ele trouxe percentuais. Então, a gente passa a trazer uma necessidade de converter os percentuais, as frações em percentuais. Dica: você vai dividir o numerador pelo denominador e você vai chegar ao percentual. Então, o macete que eu dou de aplicação de pena também não é muito diferente isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Isso é um macete para eu descobrir de uma fração como é que eu chego a um percentual, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Como é que a gente tinha a regra, então, em termos percentuais, antes da Lei 13.964? Primeiro, 1/8 da pena, aquela historinha lá da gestante, da responsável por criança ou pessoa com deficiência, essa regrinha, 12,5%. 1/6 da pena, a gente tem 16,6%. No caso da Lei de Crimes Hediondos, em que a gente tinha 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente, 2/5 vai ter uma equivalência de 40% da pena e 3/5 de 60% da pena. Então, no momento em que a gente analisa essa situação, isso aqui transformando em percentual vai ser importantíssimo. Por quê? Porque quando nós estamos diante da questão relativa à progressão,
A progressão de regimes diz respeito a regras de direito material. E regras de direito material se submetem às questões de direito intertemporal do Código Penal. Ou seja, eu preciso respeitar a irretroatividade da lei mais grave ou a retroatividade da lei mais benéfica. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso respeitar essas regras que envolvem retroatividade e irretroatividade da lei. Então, por isso que é importante que você tenha isso aqui. Fixamos esse parâmetro. Agora, meu amor, você vai ter que tomar cuidado para você não chorar com a nova tabela relativa à progressão de regimes. Por quê? Porque quando a gente tinha para crime que não fosse considerado hediondo apenas o percentual de 16,6%, com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 de 2019, abriu-se um leque. Então, agora a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Por quê? A partir, então, com a Lei 13.964 de 2019. O que a gente vai fazer? Primeiro, quando eu estiver diante do que eu tinha nos 16%, eu vou ter que olhar o seguinte. Eu abri. Agora eu vou olhar o quê? 16% para crime cometido sem violência. Então, o indivíduo é primário. E o crime sem violência ou ameaça. Repara que aqui a gente vai ter algo melhor. Por quê? Porque 16% é melhor do que 16,6%. Bom, parou aqui? Agora que a gente vai ver que não. 20%, se o indivíduo ele for reincidente e o crime for cometido com violência ou ameaça. 25%, se ele for primário, então 20% reincidente, o crime cometido sem violência ou ameaça. 25% se ele for primário e o crime for cometido com violência ou ameaça. 30% se o indivíduo for reincidente e o crime for cometido com violência ou ameaça. Então, a gente tem essa situação aqui, em que abre um leque de uma novatio legis impejus, ou seja, eu tenho uma lei nova mais grave. Então, o critério de progressão que eu coloquei de 20%, 25% e 30% para obedecer esses parâmetros vai ter que levar em consideração os fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Por quê? Porque é a data da entrada em vigor da Lei 13.964. Então, eu olho o fato praticado. Por quê?
Olha o que a gente falou. Eu estou diante de uma norma de direito material, eu sigo as regras de direito intertemporal relativas ao Código Penal. Então, eu vou considerar o tempo do crime conforme dispõe o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, não interessa. Se o fato foi praticado antes de 23 de janeiro de 2020 e ele teve a prática de um crime com violência, então vamos supor que ele tenha praticado um roubo, o critério de progressão é 1/6 da pena. Por quê? Porque se o fato foi praticado antes, eu levo em consideração a regra anterior. É a data do fato. Não é quando esse crime, quando o indivíduo adquirir a possibilidade de progredir. Atenção a isso. Olha, tanto você que advoga, quanto você que está fazendo prova, você tem que se ligar nas datas dos fatos. Isso vai ser importantíssimo no momento em que você vai levar em consideração a questão de progressão. A partir de 23 de janeiro de 2020, você vai ter que se ligar na data do fato. Muita coisa. Bom, o que vai acontecer? A gente tem uma outra regra no que diz respeito ao crime considerado hediondo. Então, a gente tem também uma tabela diferente. Por quê? O que a gente sabia? 40% da pena se o indivíduo fosse primário e com bons antecedentes, se tivesse praticado crime hediondo. Agora, o que a gente tem? Se o crime for hediondo, eu preciso ter cuidado. Por quê? Se ele pratica um crime hediondo ou equiparado e ele for primário, os 40% permanecem. Mas o que aconteceu? 50% se ele tiver praticado um crime hediondo com resultado morte. Então, crime hediondo ou equiparado com resultado morte e ele for primário, 50%. Repara, essa regra é mais grave do que a gente tinha antes. Então, eu só posso aplicar 50% para os fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Se ele exercer um comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, 50%. É a linha B do inciso 6 do 112. Se ele tiver praticado constituição de milícia privada, novamente, ele tem que cumprir 50%. Então, a gente passa a ter 50% em outras situações que não eram previstas na lei de crimes hediondos. E mais, não necessariamente o crime aqui antes seria considerado hediondo, porque a gente também teve uma alteração lá na lei de crimes hediondos, mas esse é papo para outra aula. A gente vai ter também o condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, artigo 288-A do Código Penal. 60%. Olha lá, os 60% ele já existia, mas ele existia em que situação? Para o reincidente. Agora eu tenho 60% crime hediondo
ou equiparado, e o cara for reincidente. Então, a gente tem 60% como era. Mas criou-se uma nova, ou seja, 70%, que os 70%, vou puxar para cá, os 70% não existiam. E esses 70%, eles vão trazer o quê? Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Regra essa que anteriormente não existia. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas novas frações e as datas dos fatos. Exatamente por quê? Para que a gente não se confunda com a questão que vai envolver a aplicação da lei mais benéfica. Então, olha só, o indivíduo primário cometeu um homicídio qualificado na data de 20 de janeiro de 2020, ele pode progredir? Pode. O crime dele é hediondo? Sim. Mas ele vai progredir levando em consideração 40%. Por quê? Porque o fato foi praticado antes do pacote anticrime entrar em vigor e, portanto, a gente vai ter aqui a impossibilidade de aplicar o critério da progressão com 50%. Então, cuidado com essas regras. Cuidado principalmente com as datas dos fatos. E aí, é interessante você perceber o quê? Que o legislador, ele montou uma escada. Ele montou uma escada de progressão e essa escada é que você vai precisar tomar muito cuidado. Então, a escada, ela vai, em cada degrau dela, você vai perceber que vai variando de acordo com a gravidade do delito. Então, você vai passar a ter as questões que vão envolver a progressão, trazendo o quê? Continua tendo os 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Então, a gente tem agora um critério muito maior para levar em consideração. Lembrando que eu não coloquei nessa escada os 12,5%. Por quê? Porque os 1/8 continua valendo. A regra do 1/8, ela não foi alterada. Então, continua havendo a possibilidade de progredir cumprindo 1/8 da pena e manteve-se a redação 1/8 da pena, no caso de mulher gestante, ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, que tenham cometido os crimes sem emprego de violência ou ameaça, crime que não tenha sido cometido contra o filho ou o dependente, aquele indivíduo que não tenha, que seja primário, tenha bom comportamento carcerário, e ainda essa pessoa não pode ter integrado organização criminosa. Então, essa regra do 1/8, ele vale tanto no caso de crime hediondo, quanto no caso de crime comum. Mas tem que lembrar que não pode ter violência ou ameaça. Então, a partir do momento em que a gente tem essa situação, eu não posso ter o crime cometido com violência nem ameaça. E se o crime é comum ou hediondo,
cumprimento de 1/8 se o crime for praticado por mulher, gestante, mãe ou responsável de criança ou pessoa portadora de deficiência. Pois bem, mas não parou por aí, né? Ele vai trazer o que a gente já sabia. A possibilidade de aferir o bom comportamento carcerário do indivíduo é feita pelo diretor do estabelecimento. Então, a gente tem aqui a possibilidade de progressão, e agora o parágrafo 1º do artigo 112 traz o critério subjetivo, necessariamente o critério subjetivo. Ou seja, ele vai trazer para a gente justamente a possibilidade daquilo ser praticado pelo indivíduo e quem vai avaliar, o diretor do estabelecimento. A gente tem também o seguinte, o parágrafo 2º, e se você olhar o pacote anticrime, o parágrafo 2º vai trazer para você algo que o CPP, principalmente, trouxe de forma muito veemente. A necessidade de que as decisões elas sejam sempre fundamentadas. Nem precisava, por conta do 93.9 da Constituição. Porém, há aqui também uma previsão no parágrafo 2º da necessidade de manifestação do Ministério Público, do defensor, de forma que, para que haja a concessão desses benefícios, o indivíduo tem que ter a possibilidade de ampla defesa. Olha que interessante. Então, o parágrafo 2º, ele traz o que a jurisprudência já entendia para a possibilidade de concessão de progressão de regime, indulto, comutação de pena e livramento condicional. Então, a necessidade de decisão fundamentada com oitiva prévia do MP e da defesa. Bom, o parágrafo 5º também foi inserido, mas ele trouxe algo que a jurisprudência já teria decidido. O que era? Na verdade, eu brinco que é o traficante bonzinho. O que ele diz? Não se considera crime hediondo ou equiparado para fins desse artigo o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343. O que a gente tinha? No primeiro momento, a jurisprudência entendeu, há muito tempo, que esse crime era um crime equiparado hediondo. Então, o STJ chegou a sumular a questão. O que houve? No final de 2016, essa súmula, salvo engano, 512, foi cancelada. Por quê? O STF também passou a entender que o tráfico privilegiado, o 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não tinha o traficante considerado praticando como crime hediondo. Por quê? Porque entendia-se que o privilégio, ele trazia ele descaracterizaria a hediondez. O privilégio seria incompatível com a hediondez daquele crime. Pois bem, o que a gente passou a entender então, o que a gente passou a verificar? A gente passou a verificar que esse parágrafo 5º, então, ele trouxe já o que a jurisprudência trazia. Ou seja, o 33, parágrafo 4º da 11.343, não é considerado crime hediondo. Então eu vou fazer o seguinte, faz uma remissão aí no teu código. O que você vai fazer? Lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, você vai fazer uma remissão ao artigo 112, parágrafo 5º da LEP. Isso vai te ajudar. E lá no 112, parágrafo 5º da LEP, você já vai marcar o 33, parágrafo 4º, que ele já está aparecendo no artigo para você. Mas é importante você ter essa remissão lá na tua lei de drogas. O parágrafo 6º, ele também já traz o que era entendimento da jurisprudência. Então, o 112, parágrafo 6º, diz o seguinte: o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito terá como base a pena remanescente. Então, essa
interrupção do prazo para a progressão já era prevista na súmula 534 do STJ. O que traz a súmula 534? A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. O que a gente tem hoje? Faz uma remissão, então, no artigo 112, parágrafo 6º, a súmula 534 do STJ. Então, artigo 112, parágrafo 6º da LEP, você vai fazer uma remissão à súmula 534 do STJ e vice-versa. Por quê? Que é uma forma que você vai ter de se lembrar da questão relativa à progressão de regimes. Bom, cabe lembrar que o artigo 112 ele trouxe uma nova situação de vedação à concessão de livramento condicional. Então a gente sabia que lá no artigo 83 do Código Penal eu teria a impossibilidade de concessão de livramento condicional se o indivíduo tivesse praticado um crime hediondo ou tráfico de pessoas e ele fosse reincidente específico na prática desse crime. Hoje, a gente passa a ter também uma impossibilidade de concessão de livramento condicional no caso do indivíduo ter sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Não importa se esse indivíduo é primário ou reincidente. Se o crime cometido por ele for um crime hediondo com resultado morte, está vedada a concessão do livramento condicional. Então, repara que, além do que a gente tinha no artigo 83 do Código Penal, lá no inciso 5, a gente tem também agora uma outra questão que vai trazer uma impossibilidade de concessão de livramento condicional. Bom, com relação à progressão de regimes, essa foi a alteração que a gente teve no pacote anticrime.